Hoje nós vamos falar um pouco sobre a glândula pineal, que é, na verdade, nosso último capítulo da segunda parte. A glândula pineal, ou epífise, é uma pequena estrutura com massa de cerca de 0,5 a 100 gramas, que ressalta na face posterior do diencéfalo. Como vocês podem ver, está indicando a seta exatamente a posição dela, bem no meio do crânio, e ali vocês podem ver a região aumentada. É uma glândula pequena, é uma estrutura pequena, de 50 a 100 miligramas, mas que tem uma alta importância na economia orgânica. E, principalmente, eu preciso destacar o seu papel no diencéfalo, que é uma estrutura importantíssima do cérebro. Na verdade, ela faz parte do epitálamo. E nós temos o tálamo, o hipotálamo e o epitálamo. E nós sabemos que a pineal faz parte do epitálamo. Nós sabemos que, desde longa data, a pineal é conhecida porque há notícias dela em Hierófilos de Alexandria, 330 a.C., com Cláudio Galeno, de 130 a 110 a.C., mas onde ela foi bastante exaltada e principalmente a sua função foi muito destacada, foi com o filósofo e cientista René Descartes. René Descartes, ele viveu no século XVII, e para ele a pineal era a sede da alma. Mas esta questão de ser a sede da alma sempre intrigou muito aqueles que conhecem anatomia, fisiologia, enfim, os que estudam medicina, porque sempre nos estudos ficou claro para nós que após a adolescência, após despertar no homem a sexualidade, a pineal passava a ser praticamente um órgão vestigial, quer dizer, um órgão sem importância, que apenas estava ali como um rastro da história, da sua história, sem uma função definida. Mas nós ficamos sabendo, com Aaron Lerner e colaboradores, a partir de 1958, que a pineal é muito mais importante do que nós poderíamos supor, porque ela produz a melatonina, cuja fórmula vocês veem à sua direita, que foi descoberta na Universidade de Yale com o pesquisador Lerner e equipe. Bem, para vocês terem uma ideia da importância da pineal, basta citar que nos últimos 5 anos apareceram 3.986 artigos científicos sobre a pineal. Então, de um órgão vestigial sem importância, nós passamos a tê-lo, ou a tê-la, como sendo um órgão muito importante, a ponto de ser objeto de estudo de milhares de cientistas em todo o mundo. Então, vocês podem encontrar notícias nos principais sites de pesquisa médica, como Medline, Lillard,
o Cochrane Library, etc. Então, a pineal, nos seres inferiores, ela tem uma relação com a luz muito diferente daquela que tem nos primatas, ou mais particularmente nos seres humanos. Então, no peixe, né, nos demais vertebrados da escala animal, né, nós temos a pineal funcionando a partir da incidência direta da luz sobre o sistema nervoso. E nós vamos ver as diferenças que sentimos com isso. Bem, um destaque especial se dá nos lacertídeos, quer dizer, os lagartos, a cobra, né, o crocodilo, eles têm, na verdade, aquilo que é chamado terceiro olho, e que fica no cucuruto, né, da cabeça, formando uma espécie mesmo de olho, né, e que vocês podem ver melhor à sua direita. É chamada uma estrutura parapineal, porque ela ainda não tem a sofisticação que, evidentemente, ela já possui no ser humano. Mas é muito importante porque já representou uma evolução desde os peixes. Nós temos, assim, o terceiro olho como formando uma estrutura que recebe diretamente a luz, mas não mais de uma forma bastante simplista. Desde que se começou a pesquisar a pineal de uma forma mais científica, isso quer dizer, depois de 1958, nós já sabemos que ela influi nas migrações dos pássaros. O fato de pássaros migrarem do sul para o norte, do leste para o oeste, etc., inclusive as borboletas, e são famosas as borboletas monarcas, né, que passam dos Estados Unidos para o México, né, em grande quantidade, e a pergunta que não quer calar é aquela de como é que esses serizinhos tão delicados, tão frágeis, conseguem viajar quilômetros de distância para ir, né, dos Estados Unidos para o México, onde as borboletas se reproduzem e onde a espécie continua o seu desenvolvimento. E até recentemente, eu acho que quem assistiu Fantástico viu, o Globo Repórter, né, a quantidade enorme dessas borboletas, formando como que um verdadeiro floral, pareciam flores, né, no tronco das árvores. Então, como é que elas conseguem viajar com uma cabecinha tão pequenininha, né, com uma fragilidade tão grande, percorrendo quilômetros e quilômetros? Hoje se sabe que o condutor de tudo isso, ou a condutora, é a epífise, ou glândula pineal, porque ela está ligada ao polo magnético da Terra. Ela capta o magnetismo terrestre. E é ela quem dá o sentido das estações do ano, e é ela também quem favorece as questões ligadas à sexualidade e ao ciclo de vida dos animais e dos insetos, principalmente no caso, nós estamos citando as borboletas. Mas, na verdade, a pineal, ela tem uma função de glândula ou ela é um órgão sensorial? Ela produz os seus hormônios e solta na circulação como uma glândula, ou ela capta as sensações do mundo externo? A pergunta vai ficar
e nós vamos respondendo aos poucos, né? Como é que se dá e o que é que ela faz. Nós aprendemos então que ela é uma estrutura complexa formada de 3 folhetos embriológicos e não é difícil reparar que é uma estrutura altamente protegida pelo nosso organismo. Basta ver a localização dela. Está quase que no meio mesmo do nosso cérebro, protegida por inúmeras estruturas que lhe dão, então, uma certa cobertura e indicam a sua qualidade no oferecimento à economia orgânica de elementos fundamentais para a nossa percepção e para a formação das glândulas ou para o funcionamento das glândulas endócrinas. Bem, aqui vocês têm, não é, os cristais de apatita. Nós tiramos esta foto do trabalho científico do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira e que ele realizou na USP, né, onde obteve o seu pós-doutorado, o seu doutorado. Bem, esses cristais de apatita que vocês viram aqui é que sempre trouxe uma interrogação muito grande para os pesquisadores e para os médicos e endocrinologistas. Como é que uma glândula, ou como é que uma estrutura, melhor dizendo, a partir da puberdade, ela vai se calcificar. E ela vai se calcificar a ponto de produzir o hidróxido de apatita em grande quantidade, formando, então, esses cristais. Como é que isso é possível? E ainda admitir que ela continue funcionando, mesmo nessas condições. E é isso que é bastante curioso com a pineal. Ela era vista exatamente como um órgão vestigial em virtude da calcificação de suas estruturas. Como vocês viram, né? No microscópio aumenta-se bastante e vocês viram a formação desses cristais. Bom, eu queria dizer, para a gente poder compreender melhor a função da pineal, eu queria dizer para vocês, ela vai evoluir desde os seres mais inferiores, como os peixes, os lacertídeos, os primatas inferiores, os homens. Então nós vamos ter uma evolução que é, na verdade, uma resposta à luz. Por exemplo, se vocês observarem um peixinho, né, vocês vão ver uma coroa iluminada que representa, que é a pineal, e que recebe diretamente a luz solar e que se orienta a partir da incidência da luz. Pois bem, já nos lacertídeos, você não tem essa coroa de luz que os peixinhos têm no sistema nervoso, mas por outro lado, você tem o chamado terceiro olho, né, que está na superfície da cabeça e que recebe também a luz e que já tem uma relação com a luz diferente daquela que o peixinho tem. Então, nós vamos vendo que a evolução filogenética da pineal, a evolução dela enquanto glândula e órgão sensorial, vai se diferenciar a partir dos seres mais inferiores para chegar finalmente à parte humana. Então nós vemos aqui, primeiramente, é uma resposta direta à luz, que a luz incide sobre as células receptoras da pineal. No caso, como eu citei, os peixes. Também os lacertídeos.
a ponto de ser considerado um terceiro olho. Bem, mas nos primatas, e eu vou me ater melhor aos seres humanos, nós temos umas células muito sofisticadas na pineal, chamada pinealócito. E outra questão, ela se interiorizou na anatomia do sistema nervoso central, né? Então ela está bem escondida, caso que não ocorre nos peixinhos e nos répteis, em que ela tem uma relação mais direta com a luz e não está tão protegida quanto a nossa glândula pineal. Como vocês se lembram da primeira figura, viram na primeira figura, né? Vamos ver se a gente volta aqui um pouquinho, para valer a pena, né? No ser humano, a glândula pineal está bem interiorizada, né? Não tem nada de superficial. E como nós vimos, ela é bastante protegida pelas outras estruturas do sistema nervoso central. Nós vimos que é um tecido muito vascularizado, né? A pineal é o segundo tecido mais vascularizado do corpo humano. Então, vejam bem, desde que ela passou a ter um status maior, também fomos descobrindo o porquê desse status. Porque nós temos essas funções da pineal devem corresponder, né, a esse tecido que é bastante vascularizado. O primeiro vascularizado é o rim, né? E em seguida nós temos o pinealócito ou a pineal. E ainda temos funções ou estruturas dentro da pineal que são desconhecidas para nós. Ainda não temos certeza das suas funções, do que representa. Mas a calcificação, todos nós sabemos que a partir dos 10 anos de idade, a nossa pineal é calcificada. E nós vimos, né, os cristais de apatita. Esses são cristais de apatita que você tem cortando a pineal. Então, aqui nós já podemos dizer que no ser humano ela tem uma função neuroendócrina. Então, por que neuroendócrina? Porque endócrina significa que ela é uma glândula. Por quê? Ela joga na corrente sanguínea a produção de determinado hormônio, certo? Então, ela é uma glândula. E por que neuroendócrina? Porque a produção dessa substância é uma produção do sistema nervoso, né? Então, ela tem função neuroendócrina. Aquela primeira questão nossa, é uma glândula ou é um órgão de senso-percepção? Já vimos que ela é uma glândula. Por quê? Ela produz a melatonina e joga a melatonina nos interstícios dela mesma, sendo captada pelo sistema vascular e distribuída pelo nosso organismo, principalmente pelo encéfalo. Então, nós estamos vendo que, de fato, ela é uma glândula. Mas não é só isso, né? Então, qual é o hormônio que ela produz? Ela produz a melatonina. Foi por isso que foi descoberta por Lerner e colaboradores em 1958. Ela produz a melatonina. E a sua produção é circadiana. O que significa isso? Não sei. Todas as vezes que você lerem alguma coisa que diz ciclo circadiano, são um ciclo de 24 horas do dia. Leiam isso, já sabem. São 24 horas, certo? Então, o que
que nós estamos dizendo que a melatonina tem um ciclo circadiano. Quer dizer, nas 24 horas, ela tem um ciclo diferente. Ela é produzida em maior quantidade. Quem é que pode dizer? À noite, antes da meia-noite. À noite ao deitar, né? Então, a quantidade de luz faz com que a produção diminua. A luz diminui, né? E a escuridão aumenta. Por que será que os espíritos apagam a luz para fazerem as sessões de desenvolvimento mediúnico? Por que deixam uma luzinha azul ou vermelha? Por que será? A produção de melatonina é maior. E como nós vamos ver, é a glândula da vida mental, né? Então, ela tem uma produção circadiana que vai variar de conformidade com a luz. Então, é importante para nós, seres humanos, o quê? Recebermos a luz solar para nos movimentar. Que a nossa pineal, ela tem uma produção muito ligada à questão da iluminação. Não apenas isso, claro, mas ela é muito ligada à produção de luz. Então, quando o tempo, vocês já repararam isso? Quando o tempo está confuso, né, plúmbio, escuro, você não distingue exatamente a hora que você está. Você tem uma certa dificuldade para saber qual é a hora. Você está sempre olhando no relógio, porque você não distingue, não sabe. Então, a glândula pineal, ou epífise, tem sido muito estudada. O Würtman, por exemplo, ele estudou muito a cronobiologia, quer dizer que são os produtos biológicos que o nosso corpo produz a partir do tempo. E esse tempo é importante para nós, para sabermos, né, como essa produção de melatonina se dá e como ela influi na economia orgânica. Então, é interessante o trabalho dele. Outra questão é o polo magnético da Terra, porque nós recebemos a influência de ondas eletromagnéticas através da pineal. Não só das criaturas que pensam, e o pensamento está ligado a ondas eletromagnéticas, mas todas as ondas eletromagnéticas produzidas no nosso mundo. Nós estamos ligados aí. Por isso que o polo magnético da Terra exerce uma influência sobre nós. Daí você explicar o jet lag, né? Então, o fato de você estar meio confuso por causa do fuso horário, né? Você tomou um avião na Europa, veio parar no Brasil e se sente mareado. Você não está perfeitamente adaptado ao novo território em que você está. Isso é a adaptação é feita pela pineal, né? Há provas ou há pesquisas científicas demonstrando que ela tem influência no envelhecimento, ela também tem influência no ciclo sono-vigília e nem poderia deixar de ser. Mas todos os fenômenos que ocorrem conosco e que envolvem tempo, a pineal preside. E, claro, quando você está falando de sono e vigília, você está falando de tempo, né? Então, a questão da confusão entre sono, vigília, mais sono, menos sono, etc., tudo isso está ligado ao modo como a pineal capta essa sensação. O sistema imunológico também
está ligado à pineal. Por quê? Porque o sistema imunológico nosso sofre a influência do próprio tempo e do que nós fazemos nesse tempo. A questão do sistema imunológico está muito ligada à questão também do ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano mesmo? 24. São as 24 horas do dia, né? Bom, houve pesquisadores que descobriram baixos níveis de produção de melatonina no câncer, que descobriram também no estresse, né, nas pessoas estressadas, os problemas de produção menor de melatonina e assim por diante. O fato é que há uma influência da pineal nesses estados. Então, ela tem sim uma função endócrina, neuroendócrina, portanto, ela é uma glândula, funciona como glândula, mas ela também tem uma função sensorial. Por quê? Porque ela capta os raios solares, porque ela capta as ondas eletromagnéticas que vêm do espaço e que vêm também da Terra. Então ela capta. Quando a gente diz capta, você está falando em órgão sensorial, né? Porque se ela tem possibilidade de saber, é porque realmente ela tem a capacidade de sensopercepção. Então, as funções sensoriais. Por quê que ela tem essas funções? De captar as energias que estão à nossa volta, mas principalmente quando nós estamos falando de ondas eletromagnéticas, do polo magnético da Terra, as ondas que vêm do Sol, etc. Porque ela tem as conexões neurais importantes com o tálamo, com o hipotálamo, com o tronco cerebral, com a medula, com o cerebelo, com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático e com os gânglios periféricos. Está de bom tamanho ou não? Ela tem conexões com tudo. E, portanto, ela influencia enviando o que ela percebe. E isso é distribuído através do cérebro. Então, a resposta já está dada. Ela é uma glândula neuroendócrina. Ela é um órgão de sensopercepção. Ela exerce, portanto, uma função não apenas em nós, mas nos animais, nos insetos, etc., que são seres que estão numa escala filogenética inferior em relação à escala humana. Bem, como funções endócrinas, aqui nós já estamos entrando na parte da sua função neuroendócrina, ela tem uma interferência na hipófise, no pâncreas, nas paratireoides, nas adrenais, nas gônadas e também no sistema imunológico. Ela tem sido chamada como a glândula controladora das outras glândulas. Nós vamos ver que isso interessa a nós, e muito, né? Já está se chegando à conclusão que não é o hipotálamo exclusivamente, né, o centro endócrino por excelência, que influencia a todas as glândulas. Já está se chegando à conclusão que a pineal tem um papel importante na economia orgânica no que tange ao aspecto endócrino. Já se considera bastante através de pesquisa. O que nós estamos dizendo é pesquisa, né? Não estamos falando de conhecimento teórico, simplesmente.
Entre as funções endócrinas, nós vamos recordar que as gônadas são controladas na adolescência através da pineal. Tanto assim que era a única coisa que era conhecida antes do Lerner nos mostrar a produção da melatonina. Então, ela desperta na criatura humana a fase sexual. E ao invés de retrair-se, como a gente supunha, ela continua atuando de modo a ter todas as funções sobre as outras glândulas, diferentemente do que se supunha anteriormente. Então, os cristais começam a aparecer aos 10 anos, mais ou menos. Mas nem por isso ela para de produzir os seus hormônios. Muito pelo contrário. Aí que estava o engano, por falta de pesquisa. Então, a fertilidade, a puberdade, tudo isso tem influência dela, né? Aqui eu trouxe algumas questões que o Dr. Sérgio Felipe defende na sua tese, que é a biomineralização, que já era conhecida, que é a formação dos cristais de apatite, né? E para o Dr. Sérgio, essas estruturas de cristais, elas são estruturas diamagnéticas. E por repelirem o campo magnético, né, as ondas eletromagnéticas são melhor captadas pelo nosso cérebro. Então, o Dr. Sérgio levou a sua teoria ao ponto de dizer que o médium tem uma quantidade maior de cristais de apatita. Por quê? Porque essa quantidade maior de cristais de apatita permitiriam isto que ele denominou de estruturas diamagnéticas, que captariam as ondas eletromagnéticas e, portanto, ele teria mais condições de ouvir, de ver, de interpretar os espíritos. Essa é uma hipótese do Dr. Sérgio que não está provada, mas é uma teoria que ele levantou e que provavelmente tem bastante ênfase inclusive nas observações clínicas que ele fez. O que nós conhecemos do livro Missionários da Luz, uma parte está aqui. Durante a atividade mediúnica, a glândula minúscula transforma-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formam um lótus de pétalas sublimes. Eis aqui uma informação importante de Alexandre no capítulo 2 do livro Missionários da Luz. Quer dizer, a pineal seria a glândula da vida mental. Mas não apenas isso. Nós vamos ver agora o que os nossos mentores nos disseram em 1945 e cotejar com o que vimos até agora da parte da ciência. Então, em 1945, nós aprendemos com Alexandre que a pineal controla todo o sistema endócrino, governa o mundo das emoções. Até agora é o hipotálamo que faz isso, né? Mas a informação do mundo espiritual é que ela é que tem essa função. Comanda as forças subconscientes. Portanto, as lembranças do nosso passado estão sob o comando da pineal também. Supre os órgãos de energias psíquicas. Isso é muito importante para nós, a fim de comandarmos os trilhões de células do nosso organismo. Sabermos que essas energias psíquicas são enviadas, célula a célula,
através da pineal. Outra questão que sabemos também, que ela é fonte de criação das mais importantes. Toda a criatividade sua passa pela pineal. É uma fonte criativa. E ela, finalmente, é a glândula da vida mental. São estas as propostas, ou, melhor dizendo, são essas as declarações ou informações ou revelações de Alexandre sobre a pineal. Vocês imaginam tudo isso aí em 1945. Por quê? Somente 13 anos mais tarde é que nós teríamos o início da modificação do que a ciência entende como pineal. Quem dissesse isso em 1945 estava dizendo uma grande heresia, a ponto de ser motivo de chacota, porque todos os tratados de medicina diziam que a pineal ela encerra sua atividade no início da puberdade. E ponto. Não havia mais nada. No entanto, o mentor nos fala que ela tem todas essas características. E o mais gostoso, eu acho, o mais impressionante é você ver que a razão está com a espiritualidade, ainda uma vez e sempre, né? Porque a ciência está chegando à conclusão que essas funções são verdadeiras. Ela segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que controlam as glândulas sexuais e todo o sistema endócrino. Quem fala isso? Alexandre, 1945. Interessante, porque esses hormônios psíquicos fazem parte da relação corpo físico, corpo espiritual. O perispírito ou o corpo espiritual enviando para o corpo físico a mensagem e aquilo que nós conhecemos dentro da medicina espírita como sendo a fisiologia transdimensional. Quer dizer, a relação entre corpo espiritual e corpo físico. Algo que não é admitido pela ciência. Então, se nós quisermos saber quais são verdadeiramente as funções da pineal, nós teremos que esperar mais um pouco para descobrirmos o corpo espiritual e a relação dele com o corpo físico. Bem, ela preside os fenômenos da emotividade como órgão de elevada expressão do corpo espiritual. E por várias vezes Alexandre diz que ela recebe do perispírito ou do corpo espiritual diretamente informações preciosas e é capaz de distribuí-las para o corpo todo. Então, as nossas emoções, que até o presente momento está ainda no domínio do hipotálamo para a medicina do corpo, para o mundo espiritual, há muito tempo, ela já faz parte, a pineal, já faz parte do complexo das emoções que nós temos no mundo espiritual e mais propriamente nas nossas funções no mundo terrestre. Então, as emoções estão ligadas à pineal. Ela comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade, graças à sua ligação com a mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital. Quando o espírito fala assim, ele está dizendo que o duplo etérico, o corpo vital, é importantíssimo na expressão da pineal. E como ela expressa a vontade do corpo mental ou do espírito. Ela supre de energias psíquicas todos os armazéns
autônomos dos órgãos. Segundo a orientação dos espíritos, essas energias psíquicas são importantíssimas para garantir a saúde das células e dos órgãos. Se nós, por razões que ainda não conhecemos ao todo, mas principalmente por não respeitarmos o nosso corpo físico, nós gastamos exageradamente essas energias, nós acabamos desencarnando mais cedo. Então a importância disso é muito grande. Ela deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Todas as produções artísticas, científicas, produções de criatividade estão vinculadas, essas criações, à pineal. E aqui vem algo importante para o estudo que nós estamos fazendo, né? São expressões do Alexandre. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Ponto. Certo? Porque ela é o sentido novo dos homens. É ela quem nos faz avançar em matéria de percepção do mundo espiritual. Então, a pineal está ligada ao tempo, como nós já vimos, não apenas do ciclo circadiano, mas também ela está ligada ao tempo da terceira dimensão, onde nós estamos, da quarta, da quinta, da sexta. Porque se nós quisermos perceber as outras dimensões, tem que ser através dela. E, portanto, são tempos diferentes. Bem, aqui é só para mostrar para vocês a ligação, os receptores para a melatonina. Vocês podem ver que existe no cerebelo, no córtex occipital, no córtex parietal, no córtex temporal, no tálamo, no córtex frontal, no hipocampo e por aí vai. Quer dizer, quando você fala que tem receptores para a melatonina, significa que a produção da pineal pode ser sentida em todos esses órgãos. Eles têm recepção para isso. Então, aqui nós não vamos nos estender muito, mas é importante saber que existe uma sintomatologia orgânica pela função da pineal. Por quê? Porque ela está inervada pelo gânglio cervical superior do sistema nervoso central. E ela, como está inervada, né, ela tem características adrenérgicas, que ela está ligada a esse gânglio cervical superior, que é altamente importante no sistema nervoso central. Então, o médium pode ter sintomas assim: taquicardia, a taquipneia, que aumenta a respiração, sudorese, vasoconstricção periférica, né? E o fluxo renal também pode ter um aumento, e assim por diante. Nós não vamos relatar aqui tudo, porque isso faria parte de um estudo mais abrangente que, como médicos, nós deveríamos fazer. E que nós estamos, de uma certa forma, transferindo para um outro livro, e não para isso que estamos vendo, né? Então, a sintomatologia, ela pode ser também psíquica, que venha através da parte não conhecida nossa, que é a da fisiologia transdimensional. E essas conexões se dão através do centro das emoções, no sistema límbico, que é o hipotálamo, está ligada à amígdala, que é um órgão importante das emoções, e por causa disso, nós podemos ver que os médiuns têm sintomas psíquicos importantes. Por exemplo, a irritabilidade, o mau humor, o pânico, a crise de choro, a agressividade, etc. Que de
uma forma ou de outra, esta situação está ligada ao trabalho da pineal. Bem, ainda com o Dr. Sérgio, ele tem na hipótese de trabalho dele que nós temos na mediunidade um fenômeno psíquico de senso-percepção que a pineal possibilita, e que o médium ostensivo, como eu já vi com vocês, ele tem mais cristais de apatita e, portanto, ele tem maior possibilidade de captar as ondas eletromagnéticas. E também ele fala que a pineal converte onda magnética em estímulo neuroquímico. O que isso quer dizer? Que você recebe a onda eletromagnética, que são os pensamentos do espírito, e esses pensamentos são convertidos, né, dentro de você, no seu sistema nervoso central, através de estímulo neuroquímico que pode ir para o lobo occipital, para o lobo temporal, para o parietal e assim por diante, dependendo de como a pineal converte essas ondas eletromagnéticas em estímulo neuroquímico. Bem, existem pesquisas em curso, mas que não avançaram muito. Mesmo dentro das AMES, das Associações Médico-Espíritas, nós temos que ter uma quantidade de pesquisa enorme, não temos ainda tido essa oportunidade, mas nós temos que saber mais sobre os fenômenos espiríticos a partir da pineal. Nós temos que saber mais dos sintomas psíquicos e orgânicos da mediunidade a partir da pesquisa da pineal. Nós temos que saber, né, que o lobo frontal está ligado ao tálamo, está ligado ao hipotálamo e, consequentemente, está ligado à pineal por redes neurais importantes e que nós precisamos conhecer para saber, por exemplo, por que um médium é de efeito físico, por que outro médium é falante, por que o outro médium é vidente ou audiente. Como é que nós vamos destrinchar dentro do cérebro, né, as cadeias neurais seguidas através da pineal? É um estudo que ainda nos levará a grandes conclusões, mas que infelizmente ainda nós não estamos nem engatinhando nessa parte, infelizmente. Os sintomas da mediunidade que nós podemos tirar, e consequentemente também da obsessão, porque a obsessão é a mediunidade torturada, vai depender do tipo, se é de efeito físico, se é de efeito inteligente. Então vai variar. Você pode ter choro inexplicável, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, isso é mais comum entre as pessoas que têm mediunidade de efeito físico, mau humor, irritabilidade. Aqui ninguém tem nada disso. Não. Ah, que ótimo. Mas também nós podemos ter sintomas da mediunidade que não são bem compreendidos por nós, porque eles são frustros, quer dizer, nós estamos sentindo a influência do espírito, mas não diretamente através de um dom mediúnico propriamente considerado. E quais seriam, então, esses sintomas? São as repercussões orgânicas ignoradas da influência de um espírito sobre nós. Vocês vão ver conosco a partir do momento que começarmos a primeira parte do livro, né? Vão se lembrar disso aqui. Por quê?
Podemos ter distúrbios da alimentação, obesidade, bulimia, anorexia, que são frutos de uma influência espiritual, cuja situação mediana se dá, cuja medianeira é a pineal. Os distúrbios do sono, como insônia, sono exagerado, sonambulismo, terror noturno. Quem é que diria que isso é um fenômeno mediúnico? No entanto, há casos que são de influência negativa sobre nós. As perturbações da esfera sexual, que nós estamos vendo aqui, por exemplo. A sexualidade não é se é homo ou se é heterossexual, não é isso. São as dificuldades nos vínculos. E essas dificuldades nos vínculos podem ser por atuação de espíritos sobre nós. Como não? E também dos fenômenos anímicos. Nós teremos oportunidade de estudar. A agressividade, ela pode ser auto e heteroagressividade. Auto, quando você mesmo se agride. Por exemplo, a depressão é uma agressão sua a você mesmo. A outra questão, hétero, quando você dirige a violência para outra pessoa. Mas isto também pode ser sintoma de mediunidade torturada, patológica. E é o que nós vamos ver quando estudarmos a primeira parte. Bem, finalmente, graças à pineal, nós temos isso aqui. Mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquista do espírito, para cuja concepção não se pode prescindir das iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários com a autoeducação sistemática e perseverante. São elucidações de Alexandre, mostrando que a glândula pineal nos permite abrir a mente para outras dimensões. Ela é o ponto de ligação nosso com a espiritualidade. Mas nós podemos chafurdar-nos na situação negativa se as nossas ligações também forem negativas. Mas podemos ampliar enormemente a nossa psicosfera, o nosso instante de ação, se nós abrirmos os canais da alma para as lições do Cristo, para a melhoria interior, para o autoconhecimento, para a reforma íntima, enfim, se nos abrirmos para a realidade da vida espiritual. E graças à pineal é que nós podemos, enfim, fazer essa conexão divina que Deus espera como nosso Pai desde o início do nosso ser imortal, como princípio inteligente.